Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso propósito de 31 dias aqui de oração do e-book Curando Feridas Invisíveis, tá bom? Hoje nós vamos entrar na oração do dia 14, então prepara o seu cantinho, para um pouquinho para ouvir essa mensagem e também no final, se for uma mensagem boa para você, tudo aquilo que é bom, compartilhe, tá bom? Vamos parar um pouquinho de compartilhar coisas ruins, né? E compartilhar aquilo que é bom também. Eu não sei você, mas todos nós temos lembrança da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude. Eu não sei qual é essa idade, eu não sei em que estação da sua vida você tá agora, em que momento você tá. Mas a verdade é que a nossa história de hoje é construída também pelo nosso passado. Muito daquilo que a gente sente, muito daquilo que a gente é porque nós temos uma história. A gente pode olhar lá para trás, na nossa infância, na nossa juventude. E você que é novo, né, que está construindo a sua vida, pare e pense de que forma você deseja lembrar do seu passado, tá bom? Mas para aqueles que já são um pouquinho mais velhos, assim que nem eu, né? Nós temos lembranças na nossa infância, algumas boas, outras ruins. Mas assim, é inevitável, todos nós temos uma marca do passado. E é o nosso passado que nos faz hoje, que nos constrói. Não tem como a gente entrar na vida de alguém sem antes primeiro acessar, sabe? Sem antes a gente ter o desejo de conhecer quem ela foi. O que te dói? Sabe, se você pudesse desejar entrar nos seus novos relacionamentos, querendo e desejando conhecer a história da pessoa, seria muito legal, sabe? Eu costumo falar para as pessoas que eu atendo que as pessoas elas não têm muito interesse de querer conhecer o nosso passado, né? Mas é importante a gente ter esse critério para fazer bons relacionamentos. É importante você também se permitir e contar a sua história, contar o seu testemunho, o que Deus tem feito, o que Deus fez, de onde Deus te tirou. Todos nós temos um testemunho, temos algo de bom para compartilhar. Aproveito esse momento também para te pedir, se essa live te beneficiar, se ela for boa para o seu coração, por favor, compartilha com mais alguém também. E hoje eu quero manter o foco aqui com vocês, porque a oração do dia 14, né, a oração número 14, fala sobre a cura das feridas da infância. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus, vamos contar uma história muito, muito interessante que eu tenho certeza que você já conhece, mas a nossa oração vai estar focada nesse objetivo, nesse propósito de curar as feridas da infância. Orar especificamente pela cura de feridas emocionais da infância que possam ter contribuído para a vulnerabilidade ao abuso. Sim, eu não sei quem foi que abusou de você, eu não sei quem foi que quebrou os limites daquilo que você impôs, tá bom? Mas eu quero dizer, se foi um abuso físico, um abuso no seu corpo, na sua emoção, um abuso até mesmo no contexto espiritual, pessoas que você confiava, mas daí você não confiou na sua infância. Um exemplo, né, para deixar mais claro para vocês. Eu conheci Jesus, né? Eu fui chamada a amar a Jesus. Eu fui encontrada, eu aceitei Jesus muito jovem, ainda na minha infância. Isso marcou a minha vida, marcou a minha paternidade, a minha identidade em Cristo Jesus. Eu aceitei Jesus aos 9 anos de idade. Com certeza eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu tinha total convicção de que eu queria aceitar Jesus e o batismo nas águas. Essa era a única convicção que eu tinha no meu coração e eu me lembro até hoje. E eu nunca me arrependi, nunca me arrependi. Hoje, já mais velha, entendo que foi a melhor decisão da minha vida. Com certeza, uma das maiores da minha vida. Eu tenho total clareza daquilo que Deus fez na minha vida, sabe? Então, nós temos lembranças. Eu tenho essa lembrança em Jesus. Às vezes você, num contexto de religião, de igreja, em algum momento você foi ferido, em algum momento na sua infância, na sua adolescência, sabe? Aquele líder não superou as expectativas que você tinha, se você se frustrou ainda na sua adolescência, ainda na sua juventude, na igreja, sabe? Eu quero te dizer hoje que Deus tem
a dose certa para te curar. Deus tem um remédio certo para te curar. Ele sabe onde toca na gente, sabe? Tudo na nossa vida está nas mãos de Deus. Mas eu também sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que tem uma história muito triste na sua infância. Pessoas que foram abusadas, pessoas que pai e mãe agrediram, pessoas que foram rejeitadas, abandonadas, pessoas que cresceram sem paternidade, sem maternidade, enfim, órfãos, enfim. Eu não sei, eu só estou citando alguns exemplos aqui para que você encontre a sua trajetória, para que você se encontre no seu passado, não para te ferir, não para te magoar, mas para você se curar. E Jesus tem um remédio certo para as nossas curas, sabe? Para a nossa cura interior. Jesus é o caminho, a verdade. Se você tem lembranças das suas feridas do passado, lembranças na sua infância, sabe? Algo que te dói muito, essa tarde, em nome de Jesus, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Mas isso é um processo. Isso é você que tem que decidir, isso é você que tem que se permitir ser curada, ser tratada. Isso é uma decisão do seu coração para curar as feridas da infância. Da mesma forma que eu tenho boas lembranças na minha infância, eu também tenho lembranças muito, mas muito ruins, sabe? Que me causaram traumas, que coisas que eu tive que superar com o tempo, Infelizmente, não dá pra gente olhar para trás e querer mudar algumas coisas que aconteceram na nossa vida, mas eu, sabe assim, com toda certeza e toda convicção, eu quero te dizer que olhar para trás pode nos ajudar a corrigir a nossa rota, corrigir os nossos pensamentos conosco mesmo. Dá para ajustar, dá para alinhar o nosso hoje, para, sabe, pro amanhã a gente ser pessoas melhores. Então, mas isso não dá para fazer sozinho. Pessoas que querem se curar sozinhas, sabe, vão se frustrar, não vão achar aquilo que elas tanto almejam, porque existe algo que somente Jesus pode ocupar aquele espaço. Existem coisas na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, juventude, onde Jesus participou de forma ativa, sabe? E hoje eu vejo o cuidado dele e isso me cura. Então, assim, você precisa levar Jesus lá na sua dor. Você precisa caminhar com o Espírito Santo para que você olhe para trás, veja a sua dor e entender que ela não é o fim. As dores da nossa infância, da nossa juventude, da nossa adolescência não podem nos paralisar. Aquilo que as pessoas fizeram com a nossa vida naquele momento e a gente não tendo o poder e a autoridade para se cuidar, para se proteger, para se livrar dessas dores, a culpa não é sua. A culpa não é sua, nós éramos vulneráveis, nós não tínhamos idade, nós não tínhamos força para nos proteger de pessoas, sabe? Mas eu quero te dizer que em Jesus Cristo nós podemos achar uma cura nas nossas emoções, cura, sabe? Onde o Espírito Santo pode habitar em nós e a gente olhar para trás e ver que com Jesus a nossa dor se torna um propósito. Nada foge do controle de Deus. Creia nisso. Se fortaleça na esperança da palavra santa de Deus, ok? Então hoje nós vamos fazer a oração do nosso e-book de número 14, Curando as Feridas da Infância, ok? Em todas as áreas. Veja qual é a sua dor, veja onde as pessoas invadiram o seu corpo, as suas emoções, o seu espírito, sabe? Onde as pessoas roubaram a sua fé, a sua esperança. Olhe um pouquinho para trás, não para se martirizar, não para, sabe assim, não, é para você falar assim, eu posso olhar para trás e ver que eu posso construir um olhar de esperança daqui para frente, sabe? E ver que eu consigo transformar minha dor em um propósito, e ver que aquela essência que foi arrancada de mim, eu consigo retomar, eu consigo ter esperança na minha vida. Aquilo que aconteceu comigo no passado não é o meu agora, não é o meu hoje, faz parte da minha história, mas eu posso, e no nome de Jesus, você tem que ter essa convicção de que o seu futuro você consegue construir, sabe? De uma forma saudável, de uma forma tranquila, equilibrada, curada, disponível para que a sua história, que aquilo que você viveu lá no passado se torne um testemunho forte, ao ponto de impactar outras vidas, ao ponto de curar outras vidas,
ok? A nossa dor em Cristo Jesus, ela tem um propósito e nós vamos falar disso hoje, curando as feridas da nossa infância. O que aconteceu no passado, nós não podemos ir lá e consertar, sabe? Mas a gente pode decidir que visão que a gente vai ter dessa dor amanhã. Hoje vamos só crer e colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança em Jesus Cristo. Que se a gente tocar na orla, se a gente tocar no manto de Jesus, nós somos curados, transformados em Cristo Jesus. A nossa dor do ontem, ela pode se tornar o nosso propósito do amanhã. A gente só precisa passar por esse tempo de entendimento, de compreensão, de discernimento e entender que as dores invisíveis do nosso coração, seja o tempo que for, se for a dor de hoje, ou a dor da sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, sabe? Dá para tornar dor em propósito, desde que você deseje caminhar com Jesus, deseje conhecer Jesus nessa jornada, tá bom? Então hoje nós vamos ler o livro de Gênesis e nós vamos falar um pouquinho sobre a história de um grande homem. O nome dele é José. Com certeza você já ouviu falar dessa história, tá? Mas antes da gente entrar nessa história aqui e depois a gente ir na nossa oração, eu quero fazer uma pequena oração, ok? Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, revela-te a nós, Jesus. Revela-te a nós, Paizinho. Vem, Senhor, com um bálsamo de cura nessa tarde, Pai. Eu não sei, Pai, a dor dessa pessoa. Eu não sei aquilo que ela precisa ser curada na sua infância. Eu não sei, Senhor, qual é a cura que essa pessoa precisa, Senhor, na dor, Senhor. Eu não conheço a história, mas eu conheço Deus, que conhece a nossa vida do início ao fim. Eu conheço um Pai que pode nos abraçar neste exato momento, que pode nos revelar aquilo que as pessoas roubaram de nós, e eu conheço um Deus que é capaz de nos curar, de nos transformar e de nos libertar das dores do passado. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Pai que eu tenho. Um Pai que cuida, que disciplina, que guarda e que protege. E que se nós estamos vivos, se nós estamos aqui ouvindo, assistindo essa live, Senhor, o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito. Talvez a gente não entenda agora, mas que o Senhor nos dê força para entender amanhã, Paizinho. Que as nossas dores, que aquilo que a gente não conseguiu se proteger, Senhor, na nossa infância, na nossa adolescência, Senhor, que as dores que a gente não conseguiu, Paizinho, se proteger, se guardar, que o Senhor possa se revelar nelas, com um propósito, com uma missão, para abençoar, para ajudar a vida de outras pessoas. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, amém. Então, José, gente, José é uma história extraordinária. Eu não consigo trazer tudo aqui para você, mas eu quero te dizer que José, no momento da vida dele, ele chorou lágrimas profundas. Lágrimas que limparam a dor dele, lágrimas que rasgou o coração dele assim, e ele se permitiu ser curado. Ele decidiu ser curado. Então, para você que não conhece muito a história de José, eu te oriento, vai lá na palavra, lá em Gênesis, no capítulo 42, é o que a gente vai ler aqui, mas a história dele tá lá desde o capítulo, deixa eu ver aqui, desde o capítulo 37. Então, do 37 até o 42, você vai entender a história de José. Mas José, até o 45. Mas José, vamos lá, ele foi traído por aqueles que eram sangue do seu sangue. José, ele era o irmão, assim, o irmão mais jovem, né? Eu vou te contar aqui bem rapidinho, tá bom? Bem grosseiramente, pra gente não se perder aqui. Mas vamos lá. José, ele era o irmão mais novo, tá? Dos filhos de Jacó. Isso. Bom, José tinha irmãos por parte de pai. Antes da mãe de José falecer, quando a mãe de José faleceu, ela estava grávida de Benjamim, ok? Então, então José perdeu a mãe muito cedo, tá bom? Depois disso ele teve um irmãozinho,
Benjamim era o irmão mais novo dele. Então, dessa tribo de irmãos aí, o único irmão dele que era de pai e mãe era Benjamim. Então, pense só, né? Como que ele era apaixonado por esse irmão, ok? José era um homem muito inteligente, um adolescente muito inteligente. E José tinha irmãos, ok? José era um menino sonhador. Se você for ler a história dele, né? Ele sonhava. Então, vamos dar sequência aqui, tá? Vou acelerar um pouquinho para chegar onde eu quero. José um dia contou o sonho dele para os seus irmãos e pro seu pai também, ok? Então, José, nessa fase que ele contou o sonho dele, ele não tinha mãe mais, ok? Ele contou o sonho dele pros irmãos e aí os irmãos deles ficaram com raiva, com inveja, tá bom? E os irmãos deles ficaram perturbados com aquilo que José falava, com os sonhos dele e tudo mais. E os irmãos tramaram, sabe? Tramaram para José e jogaram ele dentro de uma cova. A intenção dos irmãos mais velhos era matar José, tá bom? Eu só vou acelerar a história aqui, mas eu tenho certeza que você conhece essa história. Só vou acelerar ela um pouquinho para chegar onde eu quero. Eu quero que vocês entendam que os irmãos tramaram a morte de José, jogaram ele no poço e viu que José não morreu, ok? Quem joga alguém no poço é porque a intenção é para matar aquela pessoa, sabe? E José é tão novo, um menino tão sonhador, sabe? Talvez naquela época ele sonhava, mas ele não sabia aquilo que ele ia passar. Não sabia mesmo, né? Quem vai imaginar que o seu irmão, né? Sangue do seu sangue, a sua parentela quer te fazer um mal. Então, eu quero trazer isso para a nossa história aqui. Curando as feridas da infância, ok? José não sabia como se defender, ele não tinha força, eram muitos irmãos para ele se defender. Então, às vezes nós estamos nessa posição, tá? De vulnerabilidade, de fraqueza. Então, as dores da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, em alguns momentos a gente não consegue se defender. Então, assim, as coisas vão acontecer. E José foi levado ao poço, os irmãos dele viram que ele não morreu e venderam ele como escravo para o Egito, tá bom? E José foi. José tem uma história muito triste. Chegou no Egito, ele foi servir na casa de Potifar, um líder lá do Egito, uma pessoa numa posição muito alta. Só que Deus estava sempre com ele e abençoou ele. Mas aconteceu um episódio lá e ele foi levado para a prisão, ok? E Deus com ele lá, abençoou ele também. Eu quero que vocês entendam que José foi uma pessoa abençoada por Deus, mas isso não significa que Deus livrou ele das dores emocionais dele. Deus estava com ele em espírito. José era um cara cheio de talentos e de dons, mas ter talentos e ter dons não nos livra de sofrer as dores da alma, as dores das nossas emoções, as dores do nosso passado, ok? Ter talento, ter dons, sabe? Ser prósperos não significa que estaremos blindados das nossas dores da infância, das nossas dores que aconteceram lá no passado. Agora, chegando aqui no capítulo 45, tá? Eu quero que você entenda algo, tá? Eu resumi, acelerei, tá bom? Mas vá lá ler. Eu tenho, assim, a história de José é extraordinária. Você vai se aprofundar melhor, tá bom? Mas eu quero chegar aqui onde José revela a verdade, que é o que a gente vai orar hoje aqui, tá bom? Então José, depois de tudo aquilo que ele passou, sabe, ele conseguiu chegar numa posição muito elevada no Egito. Ele revelou os sonhos, né, do faraó e tudo aquilo que ele falou aconteceu, ok? E aí faraó deu a ele um cargo sobre, sabe, o melhor cargo de autoridade que tinha no Egito, tá? Então Deus estava com ele, mas José ainda tinha uma dor do passado. É aqui que eu quero chegar. José tinha uma dor dentro dele que ele escondeu de todos aonde ele estava. Muitas das vezes nós temos dores e nós conquistamos, nós vencemos, nós assim nos orgulhamos de onde nós chegamos, sabe? Mas José um dia se encontrou e falou: uau, eu não venci essa dor. Lá, aquilo que os meus irmãos fizeram comigo, aquilo que aconteceu na minha adolescência, aquilo que fizeram comigo eu não esqueci, tá aqui dentro. Então lá no capítulo 45 fala assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou:
Façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Eu quero que você preste atenção que José chorou. Essa aqui é a parte onde José se revela aos seus irmãos. Porque o Egito passou por uma grande fome e José estava lá, né, liderando o Egito de forma bem inteligente para que as pessoas fossem acolhidas nas suas necessidades. E chegou um tempo que os irmãos dele foram buscar comida lá e pediram para José. Tá bom? Veja só que Deus está no controle de todas as coisas. Mas José tinha uma dor escondida. Ele tinha uma dor. Ele conseguiu um lugar de prestígio. Ele conseguiu um lugar extraordinário na vida, no sucesso. Ele se elevou, mas ele tinha uma dor escondida. A dor do passado. Ok? Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiriam responder-lhe. Então José falou: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Aqui José ele se revelou. Tá? Se você ler toda a história, José tramou algo ali para os irmãos dele, né? E aí, até ele entender, até onde ele fez aquilo porque ele precisava, sabe, voltar para a realidade dele, voltar para o passado dele. E ele diante dos irmãos dele ali que feriram, que traíram, que mentiram, que tentaram matar ele, sabe? A história é bem longa. Mas eu quero chegar ao ponto aqui onde José se revela. E é aqui que eu quero falar com você. A cura das feridas da infância, a gente só consegue acessar ela partindo de uma decisão. A dor do passado, sabe? Eu não vou só focar na sua infância, mas a dor do passado. A gente só consegue acessar ela decidindo. Desde que a sua decisão seja para se curar. Desde que você se comprometa a perdoar. Desde que você se perdoe, desde que você esteja disponível a encarar a realidade. José se encontrou olho a olho com seus irmãos que traíram ele, que queriam a morte dele. Você entende isso? E José, assim, ele conseguiu tudo na vida. Eu não sei, sabe, qual é o nível que você já conseguiu na sua vida. Mas não vale nada, sabe? De nada vale chegar onde nós desejamos chegar com dores no coração. De nada vale ter sucesso, uma conta bancária cheia com dores na nossa alma. Porque não tem alegria de verdade. Você sempre vai olhar para tudo aquilo que você tem e vai olhar para o seu passado e vai se martirizar e vai sentir dor porque você não liberou perdão. José teve que chorar. E nós vamos chegar nesse versículo aqui, ó. Quando José se revelou aos seus irmãos, ele chorou. Lá no versículo 2 fala: e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio. Existem lágrimas na nossa vida que a gente precisa colocar para fora. Sabe, que a gente precisa encarar essa dor e falar assim: eu não aceito mais viver nesse passado. Eu não aceito mais sentar naquela cadeira e sentir dó de mim mesma. Eu não aceito. É você que tem que chorar as dores. É você que tem que liberar o perdão. É você que tem que encarar a sua história. A história, o que fizeram com você. Assim como José, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi enganado, coitado. José tem uma história muito triste, gente. Mas e se José for você? Sabe, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que você precisa ler a Bíblia. Quando você procura cura nas suas emoções, no seu interior, na sua alma, você precisa olhar para a palavra de Deus. E você precisa se enxergar nela, no sentido de que você precisa de cura.
eu sei que a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. E quando você lê a história de José, ela aponta sim para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é a sua história também, pode ser a sua dor. E se você for José? E se você precisa liberar perdão? E se você sofreu com a traição, com a rejeição, com a humilhação, com o abandono? Sabe? E se você em algum momento foi injustiçado? Você precisa se encontrar nessa história. Qual é a sua dor? Sabe? O que aconteceu lá atrás que te paralisou, que você não consegue romper, que você não consegue vencer? É você que precisa de um choque de realidade, é você que precisa dar o seu grito de liberdade. Sabe? E chamar Jesus, Jesus, eu não aguento mais lembrar disso e não conseguir perdoar. Eu não aguento mais olhar para trás e ver o que fizeram comigo e eu não consigo, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Eu conquistei tudo, assim como José conquistou, sabe, isso, e ele é cheio de talento, ele é cheio de dons, você que tá no meio, sabe, você que tá na igreja, você que é um líder, você que é um pastor, você que tem cargo, não tem cargo, sabe, não se esconda atrás da capa da religiosidade, sabe, rasga essa capa. Jesus quer o seu coração, Jesus quer entrar na sua dor e Ele quer te curar, mas Ele é bondoso, Ele é pacífico, Ele vai te reconciliar com a sua dor. Porque Ele tem um propósito. Nada foge do controle de Deus, foge do nosso controle. Às vezes as coisas vão ficar difíceis, mas é porque tem coisas que a gente tem que entender. A sua dor, ela não é para te matar. Lá na sua dor tem cura também, desde que você permita caminhar com Jesus essa jornada, desde que você permita Jesus acessar a sua dor. O que todo ser humano tem uma parte que ela é escura no nosso coração. É aquela parte onde a tristeza é profunda, onde as lembranças doem, onde o choro vem, onde você não quer liberar perdão, onde você não quer reconciliação, sabe? É você que tem que identificar. Você pode enganar as pessoas, mas você não consegue enganar a sua dor. Você não consegue enganar a realidade da sua vida, você não consegue enganar o seu passado, você não consegue enganar aquilo que está visível para você, dentro de você. Eu posso te ajudar falando isso, sabe? Mas é você que tem que se analisar. É você que tem que se conhecer. É você que tem que se permitir ser curado. José, ele se permitiu ser curado partindo do que? De um choro estridente, assim, sabe? Ah, eu não aguento mais. Eu sou José, o irmão que vocês traíram, aquela pessoa que você enganou. Eu sou aquela pessoa que você desejou a morte, mas eu tô aqui hoje e eu quero perdoar vocês, eu quero reconciliar com vocês, eu quero que vocês venham morar comigo, eu quero voltar a ser irmão, eu quero voltar a ter o amor que eu tinha para vocês. E Jesus nos chama para esse caminho de reconciliação, sabe? É um processo dolorido, é algo doloroso, mas se você partir do ponto que você consegue se reconciliar com você mesmo, já é um bom começo, sabe? Entender que as suas lágrimas, elas também podem te fortalecer. As suas lágrimas, elas não só são lágrimas de dor, mas elas também podem te curar. Desde que você comece a entender que cada choro seu, que cada lembrança do passado na sua infância, eu não sei pelo que você passou, mas se você conseguir entregar cada lágrima para o Senhor, Ele é capaz de te curar. Fala, Senhor, sabe essas lágrimas aqui? Eu não quero mais chorar pela dor, mas eu quero te entregar as lágrimas que podem me curar. E eu decido hoje ser curada. Eu não quero mais lembrar daquela dor. Eu não quero mais... eu quero poder me perdoar e entender que a culpa não foi minha, sabe? Eu não sei pelo que você passou na sua infância, na sua adolescência, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Jesus é capaz de segurar nas tuas mãos e colher as tuas lágrimas de dores e transformar tudo isso em uma força, sabe? Naquele combustível para você continuar. Continua na hora certa, sabe? Você vai poder ajudar alguém com essa palavra, sabe? Eu sempre digo para as pessoas que eu atendo que a dor que elas têm, aquilo que elas passaram, elas podem se tornar uma autoridade na vida de alguém. Como que eu vou falar de droga se eu nunca usei? Como eu vou falar de um abuso se eu nunca passei? Eu sei falar de outros tipos de situações da vida, mas só você
tem autoridade na sua dor, sabe? Então, Jesus, muitas das vezes, sabe, ele quer te levar para esse caminho. E é esse caminho. Você pode abençoar a vida de outras pessoas partindo do seu testemunho. Se você tiver coragem em testemunhar para glorificar o nome do Senhor, testemunhar já com cura. Tem muita gente que frustra muitas pessoas na igreja porque elas não estão curadas, sabe? E nós estamos numa caminhada, nós estamos nessa jornada. José conhecia, né, Deus, ele sabia a palavra, ele tinha fé, mas ele tinha uma dor ali. E chegou a hora em que ele teve que revelar essa dor. E o Senhor nos leva para esse caminho de revelar as nossas dores, sabe? Mas desde que ela possa abençoar a vida de outras pessoas. José tinha autoridade total para matar os irmãos, para matar os perseguidores dele. José tinha essa liberdade. Só que ele escolheu amá-los. Pense você quão difícil é você olhar para o seu inimigo e falar, não, eu posso até, né, te destruir, mas eu escolho não te destruir. Eu escolho te perdoar. Eu escolho caminhar com você, entendendo o meu limite, entendendo o seu limite. Sabe assim, é você que tem que analisar a situação. Mas José, ele perdoou, ele liberou perdão, por mais difícil que tenha sido, sabe? Mas ele decidiu, ele deu o grito de liberdade dele. E você? Há quanto tempo mais você vai ficar segurando esse grito dentro do seu coração? Que você grita por dentro, mas você não consegue, sabe, ser uma pessoa livre por fora. Sabe, você, ou é ao contrário, né? Ou você mostra algo, você conquistou, você chegou, ok. Mas aí quando você vai dormir, você não tem paz na alma. Porque tá aqui, ó, você tá enjaulado ainda na sua dor. Naquilo que fizeram com você lá atrás. Sabe? É bom ter as coisas, é bom sonhar, assim, é bom você sonhar, é bom você conquistar, tudo isso é muito bom. Mas você tem paz? Você consegue olhar para sua infância, para sua adolescência, para aquilo que você viveu e ter paz? E conseguir perdoar? Sabe? Então, voltando só a um ponto aqui que eu me perdi, mas já relembrei. No contexto de igreja, nós estamos lá, todos estão lá, para ser curado em alguma área da nossa vida. E muitas das vezes as pessoas elas acham que elas estão curadas, mas elas não estão. Elas assumem cargos, elas assumem liderança, elas assumem posições elevadas, mas muitas das vezes, ainda na sua imaturidade da sua dor, elas ferem pessoas. E aí nós não temos, sabe? Nós não temos coragem de pedir perdão quando ferimos. Porque toda ferida que você causa em alguém é uma dor que você ainda não venceu. Então você precisa se olhar no espelho e identificar quais dores eu não venci. Qual é o processo ainda que eu tenho que tomar muito cuidado para não ferir outras pessoas. Então no contexto de igreja estamos todos lá, sabe? Estamos todos lá num processo, estamos todos lá buscando a nossa cura, buscando o nosso chamado em Deus. Mas sabe, cuidado nessa caminhada. Cuidado para você não achar que o seu cargo significa que você está curado. Cuidado, pastores, pastoras, líderes. Cuidado, igreja, para não achar que aquilo que o mundo te deu, o cargo que as pessoas te deram, para você não entender que um cargo não significa uma cura. Que ser líder de algo não significa que você é curado 100%. Cuidado. José tinha um título, José tinha um cargo, José tinha dons, José tinha talentos, mas ele escondia a dor do coração dele, de ser enganado, de ser traído pelos seus irmãos. E depois de muito, mas muito tempo, ele conseguiu liberar perdão. Ele conseguiu romper essa dor. Ele conseguiu amadurecer. O processo da dor nos leva ao amadurecimento psicológico e espiritual. Olha que lindo. Essa é uma frase aqui, essa é uma mensagem
que a minha mãe, Solange, acabou de escrever aqui. Muito lindo. José não quebrou os princípios da lei de Deus. Isso é muito importante também. Nem sempre o fundo do poço é o fim. Isso mesmo, mãe, isso mesmo. Então, tudo isso nos ensina, né? Nós podemos conquistar muita coisa, mas existem coisas escondidas dentro de nós que às vezes nós precisamos perdoar. Às vezes o Senhor nos chama para reconciliar entre irmãos de sangue e irmãos de igreja. A reconciliação talvez seja o processo mais difícil que a gente vai viver. Não fuja dela, sabe? José se reconciliou com seus irmãos. Ele perdoou, ele chorou, ele abriu o coração dele, ele revelou a dor dele através daquele choro. E ele não ficou somente nas palavras, né? Ele agiu, ele chamou essas pessoas para perto, ele chamou toda a família dele para perto. José, que nem a minha mãe falou, o nome dela é Solange, ela falou que José o processo da dor nos leva ao amadurecimento. Então José amadureceu. Nós precisamos amadurecer. Aquilo que aconteceu na nossa infância, agora chegou a hora de eu amadurecer. Então eu vou usar o meu exemplo, sabe? Aquilo que me aconteceu lá aos 15, aos 14 anos de idade, eu não preciso mais olhar para trás e falar, ai, a vida é ruim, a vida é isso, ai, por que isso, por que aquilo? Não. Eu preciso olhar hoje e falar, não, eu preciso amadurecer nisso. Eu preciso romper nisso. Então, me feriram lá atrás, então eu não vou repetir isso. Parou aqui. Eu, com meu filho, vou tratar ele de uma forma. Eu, com meu filho, quando chegar essa situação, eu quero romper, eu quero ser melhor daquilo que fizeram comigo. Você entende isso? Então, se Deus te der uma oportunidade de ficar frente a frente com seus inimigos, assim como José teve, né? Libere perdão. Talvez você não precise criar um relacionamento, não sei. Deixa o Espírito Santo guiar o seu coração. Mas libere perdão, se perdoe, ok? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para você. Agora nós vamos fazer a Cleide falou assim: ontem orei e disse para Deus usar alguém para falar comigo para perdoar de verdade. E hoje essa palavra é maravilhosa. Olha só como Deus ama a sua vida. Sabe, olha só como você é uma pessoa importante para Deus, Cleide. Você é uma mulher que foi desenhada no corpo da sua mãe, no ventre da sua mãe, porque Deus tem um propósito lindo na sua vida, sabe? Você é única. Você é única nesse universo, nesse mundo gigantesco. Se você tem saúde, se você tem ar para respirar, é porque o Senhor te ama e Ele é bondoso com você. Então, creia na palavra de Deus. Se Deus tá usando a minha vida para abençoar você, glória a Deus, aleluia, toda honra e toda glória dele, porque ele confia em você, porque ele crê em você. Você entende isso? Você é capaz de superar suas dores em Cristo Jesus. Então olhe para trás, assim como José, dá o grito de liberdade, sabe? E se reconcilia com o seu passado. Amém? Se peça perdão, perdoe, libere essas pessoas, pai, mãe, irmãos da igreja. Eu não sei quem foi quem te feriu, eu não sei quem foi que abusou de você. Libere perdão e tenha paz na sua alma, tenha paz no seu espírito, ok? Então vamos para a nossa oração e vamos aos pouquinhos falar mais sobre esse assunto, agora mais focado aqui na oração. Pessoal, quero reforçar. Leiam a história de José, tá bom? Eu falei aqui bem rápido, bem corriqueiro, sabe? Porque eu queria chegar a esse ponto do choro dele, da gente liberar perdão. Mas a história dele é extraordinária, tá bom? Se você não conhece, vai lá, corre na Bíblia, dá uma olhadinha ou acha uma ministração ali no YouTube, sabe? É muito, muito interessante. É enriquecedor a história de José, ok? Aqui tá muito frio. Vamos lá. Cura das feridas da infância. Orar especificamente pela cura de feridas emocionais da infância, que possam ter contribuído para a vulnerabilidade ao abuso. Amado Pai Celestial, que conhece cada detalhe da minha história e as marcas que o tempo e as experiências deixaram em meu coração. Humildemente, me coloco diante de Ti buscando cura para as feridas profundas da minha infância, que talvez tenham me tornado mais vulnerável ao abuso. Reconheço que as dores e as carências daquela época ainda ecoam em meu presente, influenciando meus relacionamentos e minha percepção de mim mesmo.
aqui eu quero parar um pouquinho, eu quero destrinchar com você. Às vezes alguns abusos, lá no passado, quando a gente não conseguia se proteger, se cuidar, sabe? Elas podem se arrastar durante a nossa vida. Então, rejeição, humilhação, sabe? Abandono, violência física, abuso físico, tudo que enquadra e encaixa nisso aqui. Mas é você que tem que falar para Deus o que aconteceu com você, tá bom? Isso pode se arrastar, é que nem uma corrente, sabe? Talvez eu sofri um abuso lá aos meus 10 anos de idade, e aí você arrasta essa corrente, e cada ano que passa você vai colocando mais corrente, sabe? Olhando para trás e se culpando, e você vai olhando para trás e o mundo vai, sabe? Os ventos fortes da vida, as dores, relacionamentos que não deram certo na adolescência, amores que não foram correspondidos, sabe? Isso tudo vai acarretando em você. Você precisa decidir hoje ser curado e abandonar essa corrente. Você está há 20 anos caminhando com essa corrente, então para sua alma, para sua mente, isso é normal, isso faz parte do seu sangue. Mas essa tarde eu vim te dizer, isso não faz parte da sua vida. Qualquer corrente do inferno, das dores do passado que você tem carregado, isso não faz parte mais do seu destino, do seu futuro, daquilo que Deus tem para você. Isso é uma parte da sua história. Muitas das vezes a gente quer, sabe, encontrar alívio em outras pessoas, carências na nossa infância, tipo assim, eu não tive um pai, o meu pai faleceu muito cedo, então, durante a minha vida, eu tentei encontrar em pessoas, sabe, essa ausência, tentei preencher esse vazio no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da minha mãe, coitada, que foi pai, que foi mãe, que se desdobrou em milhões para que nada faltasse pra gente, mas isso é do ser humano. Porque eu via famílias com o pai e eu questionava, Deus, cadê o meu? Por que você levou o meu tão cedo? Então eu sempre estava assim buscando preencher um vazio no meu coração. Você entende? Não quer dizer que a minha mãe, ela fez de tudo, mas é natural do ser humano. Porque a vida, né, é para ser construída em uma família. Mas se faltou, eu não posso ter hoje, aos 32 anos, essa mesma carência. Eu não posso arrastar essa corrente de estar questionando, de falar, Deus, por quê? Não. Eu decidi, no momento da minha vida, na caminhada com Deus, colocar toda essa força, entendendo que Deus é o meu Pai. Sabe? Deus é o meu Pai. E isso foi preenchendo o vazio que tinha no meu coração. E isso aos poucos eu fui entendendo. É uma caminhada, eu não sei qual é a sua dor. Mas deixa essas correntes para trás. Coloque a sua confiança no Senhor. Às vezes nós temos falta lá na infância, na adolescência. Às vezes é uma mãe. Às vezes sabe assim, é algo que aconteceu. Mas eu quero te dizer que em Deus nós somos completos. Há uma plenitude quando nós decidimos conhecer Jesus Cristo no nosso coração. Ok? Então, o que aconteceu lá atrás, às vezes você vai buscar hoje em alguém. É isso que eu quero que você entenda. Não está nas pessoas, está em você. O Espírito Santo, ele habita em você. É você que precisa se conhecer e se entender. O que eu estou buscando nos outros, que não tem a ver com os outros, mas é comigo. Ok? É com você. É você que precisa se curar. É você que precisa costurar o seu coração, é você que precisa convidar Jesus para te ajudar nessa caminhada. Você há tantos anos vem depositando nos outros aquilo que é só você, que o grito de liberdade ele é seu, que a cura é você que decide, sabe? Que é você que decide Jesus entrar no seu coração e te ajudar nessa caminhada. É você que decide, você fala, Jesus, agora eu estou pronto, cansei disso aqui, agora eu preciso reconhecer, ter humildade no meu coração que eu cansei de lutar sozinha. Eu preciso da tua ajuda, Jesus. No meu braço eu vi que eu não consigo, mas agora eu quero caminhar com o Senhor. E entrega os fardos para Ele, que Ele vai te ajudar. Confia em mim. Senhor, peço o teu toque restaurador sobre as lembranças dolorosas, sobre os sentimentos de abandono, rejeição, medo ou inadequação que possam ter marcado meus primeiros anos.
Que a tua luz suave ilumine essas sombras, trazendo compreensão, aceitação e paz. Entende? Lá atrás, lá no passado, não dá mais para mudar. O que dá pra gente fazer é daqui pra frente, é agora, é o hoje, é sonhar com amanhã. É confiar em Deus, é depositar o Senhor, depositar as dores do passado nas mãos de Deus e deixa Ele regar, deixa Ele curar para que nasça uma flor no meio dessa dor, ok? Talvez as dores a gente não vai esquecer não, é uma cicatriz, né? A gente olha para a cicatriz e você vê a marca, mas a cicatriz ela não está exposta, ela está bem fechadinha. Às vezes nós estamos com a nossa ferida muito exposta, com as dores do nosso coração muito expostas. E estamos vulneráveis, estamos frágeis. E pessoas vão entrar e vão infeccionar e vão, sabe? Vão criar uma hemorragia na sua dor. Então você é capaz de decidir. É você que tem que esperar o tempo da cicatrização. É você que precisa do médico, tá bom? Não são os outros. Mas é você que precisa do médico. E esse médico é Jesus Cristo. E Ele está disponível, sabe? De braços abertos para te atender, para conversar. Ele é o seu melhor terapeuta. Ele é o seu melhor psiquiatra, psicólogo. Mas você precisa voltar a ter fé. E confiar que Ele é capaz. Ok? Concede-me a graça de revisitar a minha infância com os olhos da maturidade e da compaixão. Acolhendo a criança que fui com todo o amor e ternura que talvez não tenha recebido naquele tempo. Ajuda-me a ressignificar as experiências traumáticas, liberando a dor e o ressentimento que possam ter ficado presos em meu ser. Você entende isso? Então, essa oração ela é tão profunda, ela é tão verdadeira, tão sincera ao Senhor, sabe? Não é, volto a repetir, não é uma reza, mas é uma oração para que você possa falar, não, eu posso orar assim, né? Não, dá para orar assim, então eu vou orar. As lembranças do passado, muitas das vezes, vou te dar um exemplo. Eu consigo me ver no espelho, mas se a minha sombra projetar no chão, eu não consigo ver cor, eu não consigo ver os meus olhos, é só uma sombra. Você entende isso? Cuidado que as sombras do seu passado podem estar te sufocando. Cuidado com as sombras da sua infância, cuidado. Não volta lá não para ficar se martirizando, volta lá para se perdoar, volta lá para pedir perdão, volta lá, liberta, sabe? Se liberta dessa dor. José tinha uma dor, ninguém sabia, ninguém viu, mas quando ele gritou, todo o Egito escutou o choro desse homem, porque ele decidiu perdoar. Ajuda-me a ressignificar as experiências traumáticas, liberando a dor e o ressentimento que possam ter ficado presos em meu ser. Peço sabedoria para identificar os padrões de comportamento e as crenças limitantes que se originaram nessas feridas da infância e que ainda hoje me afetam. Dá-me a força para construí-los e para construir uma nova narrativa sobre mim mesmo, baseado no amor próprio e na segurança. Que a tua cura profunda alcance as partes mais sensíveis do meu coração, restaurando a confiança, a autoestima e a capacidade de me conectar com os outros de forma saudável e segura. Que eu possa me libertar das amarras do passado e viver plenamente o presente. Agradeço, Senhor, por tua infinita misericórdia e por teu amor que cura todas as feridas. Confio em teu poder para transformar a dor em força e para me conduzir a uma vida de paz e bem-estar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Essa foi a oração de número 14 do e-book Curando Feridas Invisíveis, tá bom? Essa oração é para te dizer que dá para mostrar as nossas feridas para Jesus. E Ele vai nos conduzir na jornada de libertação, de cura, de restauração. Não é num piscar de olhos, não mesmo. Alguns processos, eles são todos os dias, sabe assim? Algumas dores, ela é um passo de cada vez. Sabe, as dores da nossa alma, as dores
escondidas no nosso emocional, assim, é um processo. As dores, assim como José levou anos e anos, né? Sabe assim o que eu penso? José, ele tinha poder e autoridade para ir em qualquer momento lá na casa dos pais, dos irmãos. Ele podia muito bem pegar ali um veículo e ir até, né, a casa deles lá e até ele tinha total autoridade até para matar os irmãos dele, né? Mas ele ficou anos e anos e decidiu confiar no Senhor. E eu acho que talvez ele passou anos e anos processando essa dor dele, amadurecendo isso, sabe? Eu não sei, sabe? Mas se eu ler a Bíblia nessa perspectiva de esperança, sabe? Se você conseguir enxergar a sua história dessa forma, talvez fique mais fácil, talvez seja um pedacinho da sua cura. De tudo que eu falei hoje aqui, sabe? José ficou anos e anos podendo ir até eles, mas ele não foi. Então ele confiou no Senhor. E chegou a hora. E você, qual é a sua hora? Sabe? Será que você está fugindo do momento da reconciliação, do perdão? Será que você está fugindo de se perdoar? Eu vou te falar algo muito sério aqui. E tenha discernimento e oro que o Senhor te dê discernimento. Muitas das vezes nós estamos bravos com Deus. E a nossa braveza com Deus é por aquilo que aconteceu no passado. Porque nós ouvimos que Deus é poderoso. Deus é poderoso, tá, gente? Mas assim, eu tô te falando num pensamento mais imaturo. Mas Deus é tão poderoso, mas Deus é meu pai, por que Ele permitiu tudo isso? E aí nós criamos, sabe assim, nós sentimos raiva de Deus, sabe? Deixa o Espírito ministrar isso no seu coração. Você precisa entender que às vezes nós temos que ter uma intimidade com Deus, assim, e falar, Deus, eu preciso perdoar o Senhor, porque quantas vezes eu questionei, por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu sou uma pessoa tão boa? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Eu tô brava com o Senhor, sabe assim? Você tem que entender isso. Ele é pai. Você entende? E ele conhece o nosso coração. E muitas vezes na minha caminhada eu senti raiva de Deus, sabe assim? Mas por quê? Mas por quê? Eu passei a vida toda ouvindo que o Senhor é soberano, ouvindo que o Senhor pode isso, pode aquilo. Mas era a imaturidade que eu tinha. Hoje eu entendo as minhas dores. Se eu não tivesse dores, se eu não tivesse algumas marcas, talvez eu não estaria aqui ajudando as pessoas. Talvez eu não estaria aqui me dedicando à missão que Ele me deu. E hoje eu consigo conversar com Deus de uma forma mais madura, sabe assim? De uma forma não mais culpando Ele. Porque a gente precisa amadurecer. Caminhar com Deus é um processo de maturação. Começamos pequenininho, que nem bebezinho, e vamos crescendo na fé. Tem horas que a gente tá que nem adolescente, que se revolta com tudo e com todos, a gente se revolta com Deus, sabe? É um relacionamento, é uma intimidade com Deus. E você precisa ser íntegro, você precisa ser verdadeiro com Deus. Então, muitas das vezes eu me peguei, nossa, eu pensava dessa forma, olha, que loucura, sabe? E hoje eu entendo que se Deus não tivesse permitido, eu jamais poderia ser o óleo de cura de alguém. Hoje eu olho para as minhas dores, olho para elas e falo, Deus, o que nós podemos fazer isso juntos? Quem nós podemos ajudar? Sabe? Então tudo aquilo que eu enfrento hoje, sim, não é fácil, somos seres humanos, sabe? Ter a profissão que eu tenho não significa que eu sou blindada, que eu sei de tudo, não. Isso só significa o quanto eu dependo de Deus, o quanto eu preciso de Deus. E eu me colocando nessa posição, toda vez Ele vem e fala assim, Rai, temos que continuar. Vamos continuar, você está num processo de amadurecimento, vamos continuar. Então, olhe para Deus como Pai. Peça perdão. Peça perdão a Deus. Peça perdão a você, sabe? Se perdoe, se liberte, em nome de Jesus. Entende o que eu quero dizer? Como eu não tive pai, então você tem que entender a sua dor. Eu, na minha adolescência, na minha imaturidade da fé, eu brigava com Deus como se eu fosse uma adolescente. Eu colocava a culpa toda nele. Mas aí, com o tempo,
né? Eu fui amadurecendo também o meu relacionamento com Deus Pai. E fui entendendo. Você entende? Assim, deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração. Eu não sei por que eu tô falando isso. Eu não tinha nem sequer programado falar sobre isso. Porque é um tema um quanto, assim, delicado, sabe? Porque eu não sei qual é o seu nível de maturidade nesse assunto. Mas a forma que você vê Deus, né? E é a forma que é o que você tem dele. Então, se você vê ele como pai, eu não sei, né, o seu relacionamento com o seu pai. Mas se você não teve um bom relacionamento, vai ficar difícil para você ver Deus como pai. Então, eu não tive um pai. Então, para mim foi muito difícil ter uma identidade em Deus, uma paternidade firme, sabe, a minha fortaleza em Deus. Então, é você que precisa nivelar isso, sabe? Conhecer Jesus, a caminhada de conhecer Jesus, sabe, é uma construção. É uma construção. E nós só vamos chegar no final dessa construção com a vinda de Jesus Cristo. Ok? Quando Jesus vier nos buscar, aí essa construção, ela acabou aqui na terra. E essa é a nossa fé. E essa é a nossa esperança. Até lá, perdoe, se perdoe, sabe? Se você tem questionamentos e se em algum momento você culpou Deus pelas suas dores, perdoe, sabe? Tenha uma conversa com Deus Pai de uma forma assim verdadeira, profunda. Chore no colo do Pai. Escute, sabe, louvores, leia a palavra de Deus, deixa Ele ministrar no seu coração. Vai chegar um tempo da sua vida em que, sabe assim, remédios não vão resolver a falta de identidade, a paternidade, sabe? Existem coisas que é só Deus. Só Deus. E se Ele te deu vida, se Ele te deu fôlego de vida, é porque ainda você precisa cumprir a sua missão nessa terra. Tá ok? E você precisa liberar óleo de cura na vida de alguém. Não tenha medo. Deixa eu só rejeitar a ligação aqui. Ok, gente? Então, essa foi a nossa oração de hoje. Eu agradeço muito por você ter ficado aqui. Compartilhe. Amém? E sabe assim, o último conselho que eu quero te dar é: olhe para trás. Sabe? Olhe para trás e permita ser curado. Não arraste a corrente da dor por muito tempo. Olhe para sua cicatriz, olhe para sua dor e decida se curar. Decida. Olhe para dentro de você e fale: eu cansei. Eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero perdoar. Eu quero me sentir perdoada. Eu não quero mais carregar essa culpa. Sabe? Então é você que tem que entender isso. Ok? Que essa oração de hoje possa assim abençoar, possa alegrar o seu coração, possa ser aí uma gotinha do remédio de cura, né? E entenda que em Jesus Cristo nós somos completos, tá ok? E isso não nos blinda das dores do passado, não. Isso nos leva a caminhar com Jesus de uma forma mais sincera. Sabe, arrancar um pouquinho essa capa de religião, sabe? E olhar para as pessoas assim, só porque elas têm um cargo, só porque elas têm dinheiro, só porque isso, só porque aquilo, e achar que aquilo ali é tudo. Não, não é tudo. Com certeza não é. Não adianta nada ter tudo nesse mundo e não ter Jesus como amigo. Não adianta mesmo. Sabe, não adianta nada a gente conquistar tudo nessa terra e não conhecer Jesus. O vazio vai continuar lá. Aquele buraco vai continuar aberto. Tem coisas na nossa vida, sabe, que vai estar aberta ali. Vai infeccionar, você vai sangrar e você precisa se permitir ser curado. Ok? Quando a gente se corta, né? Hoje eu tenho até hoje uma cicatriz que eu fiz aqui cortando uma laranja. O médico teve que ir lá fazer os pontos.
Deixa Jesus fazer alguns pontos no seu coração. Sabe? Deixa o Senhor. A marca vai ficar, mas a marca já não me dói. Tá só cicatriz. Me lembrando de que eu não posso, talvez, cortar a laranja do jeito que eu cortei, porque eu cortei meu dedo. Hoje eu aprendi através, de uma dor. Então, assim, hoje eu faço de uma forma diferente, Tem dores na vida que vão nos ensinar para sempre, ok? Então entenda que a sua dor é para te ensinar algo, é para você amadurecer, é para você crescer, é para você chegar a um nível onde você tenha óleo de cura na vida de alguém, tá bom? Através daquilo que fizeram com você. E que o Senhor possa te guiar nessa jornada. Entenda que o Jesus é tudo o que nós precisamos. Ok? Creia nessa palavra. Que você tenha um ótimo dia e a gente se vê aqui amanhã. Amanhã a gente vai para a nossa oração do dia 15 do e-book Curando Feridas Invisíveis. Se você tiver interesse, entre em contato aqui comigo pelo Instagram, tá bom? Mas fica com a gente aqui, eu tenho certeza que até o dia 31 dessas orações aqui, você vai sair com outra mente, com outro pensamento. Tá bom, gente? Um forte abraço para vocês e até mais!